Pronto. Senhor Jesus, Pai querido e amado, nesse instante tão sagrado, eis-nos aqui diante de Ti mais uma vez nessa noite, pedindo a Tua ajuda, a Tua graça, que a Tua luz divina nos acompanhe, clareando as nossas mentes, os nossos corações, adentrando dentro de cada lar, abençoando cada um segundo a necessidade de cada coração. Senhor, pedimos a ajuda dos nossos benfeitores espirituais, desses espíritos abnegados no trabalho do bem, que nos ajude, nos orientem, que nos dê a graça para que possamos aprender mais um pouquinho essa noite, abençoando o nosso irmão Alberto, que ele seja um instrumento nas mãos da espiritualidade para passar a mensagem de acordo com a necessidade dos nossos corações, de uma forma que possamos também entender. Abençoe cada um, Senhor, que está presente nessa noite, e também os que não puderam participar. Tu conheces a necessidade de cada coração e o motivo de cada um. Abençoando ainda aqueles que irão ouvir essa mensagem gravada, que ao entrar para ouvir essa palavra de amor e de bondade infinita, possam sentir a tua presença e essa sua doce paz, que inunda o nosso coração e o nosso espírito a cada instante que estamos dispostos a aprender, conectados com a espiritualidade superior. Nós te pedimos mais uma vez, no nome santo e amado do teu Filho Jesus, fica conosco esta noite, Senhor. Que assim seja, Senhor Jesus. Assim seja. Boa noite, gente. Roberto. Boa noite. Boa noite, Iris. Boa noite. Tudo bom? Boa noite. Oi. Sejam todos bem-vindos ao nosso encontro, né? Quartas-feira, Lena. Tá? Obrigada. Aqui a gente vai trabalha 2 livros, tá? Vamos trabalhar o livro dos Espíritos e depois, na segunda parte, uns 40, 45 minutos, a gente vai abordar e refletir um pouquinho sobre um dos livros da Lavra do Espírito André Luiz com Francisco Cândido Xavier. Tá? Então, a primeira parte é o livro dos Espíritos. Eu vou compartilhar já uma tela sobre o livro dos Espíritos. Vocês podem acompanhar pelo livro de vocês, tá? É só para facilitar o encontro, para quem não tiver, só ficar à vontade aí, tá bom? Vamos lá. Bom, o livro dos Espíritos, nós estamos trabalhando as leis morais. Nós vamos hoje adentrar... não sei qual a rede que está com problema, não sei se é a minha. Nós vamos adentrar o capítulo 12, que fala da perfeição moral. A perfeição moral, capítulo 12, item 1, vamos tratar hoje das virtudes e vícios. Eu sou Alberto Lima, nós estamos nesse modo virtual, que permite que outras pessoas possam também se beneficiar dessas nossas discussões, nossas reflexões. Então, aqui é estudo, dúvida, questionamento, aprofundamento. Abra o áudio e pode falar, tá bom? Aqui é para perguntar, aqui é para contribuir, e a contribuição de vocês é muito importante para o enriquecimento de todo esse estudo, tá? Que ninguém detém conhecimento, todo conhecimento, a gente está estudando juntos, tá? Não esqueçam disso. É um estudo que a gente estuda junto. Eu estou mais para aquele aluno que vai coordenar apenas, tá bom? Então, vamos lá. Nesse capítulo 2, da perfeição moral, o professor Denizar divide em 5 itens. Tá? Então, nós vamos trabalhar o item 1, que é as virtudes e os vícios. E então, lá na questão 893, ele pergunta, qual a mais meritória de todas as virtudes? Então, tem várias virtudes. Então, qual é a
a mais meritória, aquela que se destaca, que você, a gente fazendo, a gente está no caminho certo mesmo. Alguém tem ideia qual seria essa virtude que tem mais mérito? Todas as virtudes têm mérito. As virtudes é quando você domina as más tendências, né? E isso é uma tendência para uma virtude. Vamos lá, precisa de ajuda aí. Alberto, eu creio que é aquela. Alguém arrisca? Sim, eu creio que é aquela que quando a gente se disponibiliza a ajudar o próximo, a compartilhar, a ajudar de alguma forma, sem nenhum interesse. Ajudar simplesmente por amor, pela prática da caridade pura. Essa seria o maior, a virtude máxima, né? No Sim, seu entendimento. para mim, sim. Por quê? Porque ser caridoso é uma virtude, né? Ser fraterno, né? A pessoa ajudar, né? É virtude, né? Porque, então, Mas fazer a isso e virtude de ajudar simplesmente pelo ato de ajudar, sem nenhum interesse de retorno de alguma coisa, de qualquer coisa que seja. Até porque a espiritualidade superior no mundo, nos mundos superiores, eles fazem isso o tempo todo, inclusive com a gente, né? Eles ajudam, mesmo mas a gente a gente já tropeçando, fazendo as coisas que faz, mas eles ajudam sem esperar nada em troca. e a gente não, né, Aparecida? A gente ainda quer Infelizmente, a gente fazer está ainda longe disso. Nós pensando. estamos tentando. A gente faz uma coisinha aqui, outra lá, pensando já no nosso lar, né? Então, já é bônus hora, tô ganhando bônus hora já. Olha só, Vou né? fazer aqui, né? Misericórdia. Nosso lar, bônus hora, juntar aqui, pagar uma dívida aqui agora, né? Acho Mas que não faz é bem sentido, assim, né? não. É. Eu acho que faz sentido mesmo, né? E pode fazer caridade, né? Ou pensando nas dívidas, né? A gente pode É. ajudar alguém pensando que mais na frente alguém vai lhe ajudar também, né? Você vai ter retribuição, né? Faça ao pobre, né? Emprestar ao, não, dar ao pobre é emprestar a Deus, uma coisa assim, né? Mas aí seria mais uma troca, né, Alberto? E a gente tem que aprender a não esperar nada, fazer sem esperar nada em troca, nem um único benefício. Tipo assim, eu estou melhorando, eu vou fazer essa caridade, porque aí Deus vai me abençoar, porque eu tô tentando. É lógico que tem que tentar, não estou dizendo que a gente, até porque nós temos que tentar melhorar, ser melhor a cada dia, a cada segundo da nossa vida. Mas que estamos longe disso daí, ainda estamos. Raros são Quando os a gente casos que fazem isso, que a gente pode até citar. E quando acontece isso, no caso de Irmã Dulce, né, Chico Xavier e outros, né, grandes homens, até mesmo sem a gente ter esse conhecimento, né, que fazem simplesmente por amor, pelo bem de fazer, da satisfação de estar fazendo bem. Quando a gente alcança isso e o dia que a gente consegue fazer isso, a alegria que a gente sente espiritual é muito grande, é uma coisa assim que transcende a alma da gente, que transborda o coração, que parece que você vai explodir de tanta emoção. É uma coisa diferenciada. eu acho que é por aí mesmo, Aparecida. Porque a gente tenta fazer, né, auxiliar, trabalhos sociais, né? Mas lá no fundo a gente tem uma motivação que não é bem, né, essa fazer por querer, né, sem nenhuma algo visando algo, né?
a gente faz para se mostrar que está tentando, né? Que está querendo ser uma pessoa melhor, né? Mas desinteresse total é muito complicado. Realmente é difícil a gente atingir esse patamar no estágio que estamos hoje, né? Acho que vai demorar um pouquinho, mas ao mesmo tempo a gente vai fazendo enquanto não chega esse estágio, né? Só que a gente vai Vamos fazendo, fazendo. é um Não chegou treinamento. essa É um perfeição toda, treinamento. vamos dando pão mesmo, vamos dando água, né? Nós estamos treinando. E vai treinando, treinando até que você chegue à perfeição, né? Eu acho que é por aí mesmo. A gente vai treinar, vai chegar um dia que a gente vai estar tão disciplinado que a gente nem vai olhar mais se tem, se não tem, se tem alguma coisa para receber, o que se pensa que vai receber, só vai fazer, né? Já está no automático, esse automatismo que as grandes almas fazem, né? A criatura simplesmente faz, não questiona, vai aparecer a oportunidade, ela ajuda, sem olhar a quem, sem vislumbrar nada, só na medida do possível ajuda, né? Sim. O pessoal está calado, rapaz. Vai ser só nós dois, nosso monólogo aqui. Mas vamos ver a resposta, então? Qual a mais meritória de todas as virtudes? Porque as virtudes é o nosso objetivo, né? O objetivo do espírito encarnado é buscar se aquinhoar, né? Juntar, amealhar virtudes. Controlar os vícios, as más tendências, né? E juntar virtudes, de fazer o bem, sem olhar a quem, independente do momento, nem qualquer consequência, somente o bem, né? Mas o Kardec faz essa pergunta, se teria uma superior dessas virtudes que a gente tem que buscar, né? E a resposta vai nesse sentido, olha, toda virtude tem seu mérito próprio, né? Você controlar, né, o orgulho, né? Você controlar a sua vaidade, né? Você não ser vaidoso, não ser orgulhoso, ser humilde, ser fraterno, isso é um mérito próprio, porque não é fácil a gente conseguir isso, né? Aí, porque todas indicam progresso na senda do bem. Então, se eu estou fraterno, né? Se eu já consigo ser fraterno, olhar o outro como irmão, né? Aquele que passa na rua, aquele colega de trabalho como irmão, isso indica progresso. Porque já teve um tempo em que eu simplesmente era só eu e os meus bem escolhidos, né? Então, se eu já consigo olhar a todos com um olhar fraterno, né? Isso indica o progresso na senda do bem, né? A virtude sempre que é a resistência voluntária ao arrastamento aos maus pendores. Então, se eu já não desejo mal, se eu já não quero prejudicar ninguém, já é uma virtude. Se eu não quero pegar o que é do outro, já é uma virtude, né? Então, tudo que ele diz, olha, virtude existe sempre que a resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. Se eu já não fumo, é uma virtude não fumar. Beber, né? As bebidas alcoólicas. Eu não bebo, já é uma virtude, porque eu estou voluntariamente, né? Resistindo aos maus pendores, tá? Aí agora ele diz, olha, agora a sublimidade da virtude, aquilo que há de mais sublime na virtude, está no sacrifício do interesse pessoal. Ou seja, essa palavra aqui, essa colocação interesse pessoal, a gente vai ver bastante nas colocações dos espíritos, tá? Diz, olha, a sublimidade, quando a gente atinge mesmo o mérito mesmo, vai estar justamente nesse sacrifício. Você abandonar o seu interesse. Era o meu direito, era a minha vez, era o meu bem, era a situação que eu tenho tudo para estar na frente. Aí eu abro mão, eu sacrifício o meu interesse pessoal, né? E quando eu atingir isso, que eu não olhe mais para mim, né? Porque o que se aprende hoje, né? Primeiro eu, segundo eu, depois os outros. Essa
o que a gente vê muito, né, no que se chama de essas psicologias, né, de autoajuda, né? Você não pode ajudar todo mundo, você não pode suportar o peso do mundo nas costas, você não precisa fazer tudo pelo outro. Mas quando a gente traz para esse pensamento dos espíritos, aí não é bem isso, né? Ele diz, olha, o que há de mais sublime, né, está no sacrifício do interesse pessoal. Olha, eu estou lá cuidando da minha família, é a minha hora de descansar. Mas se meu filho, meu companheiro, minha companheira está precisando, me chama, né, eu poderia dizer que não ia, não vou, não faço. Né? Eu estou no meu descanso, no meu direito. Mas quando eu sacrifício por isso, né, o meu interesse, é aí onde está a sublimidade da virtude, né? Pelo bem do próximo. Ou seja, você sacrificar o seu interesse pessoal, a sua vez, o seu direito pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. Isso é pesado, é difícil, né, a gente entender isso, que o bem do próximo está à frente do meu interesse. É muito complicado, né? No estágio que a gente está, de evolução. Como eu vou aceitar que o outro esteja na minha frente? Mas aí os espíritos vêm nesse sentido, olha, você está indo bem, está fazendo, está ajudando? A gente está travando aí, eu só a imagem, o som está chegando? Está travando um pouquinho, mas o som está chegando, viu, Alberto? O som está chegando? Então tá, é a minha internet que é ruim mesmo, tá? Se o som chegando, vocês esquecem a imagem congelada, mas fica com o som. Então, é muito complicado, é muito difícil. Então, quando o Espiritismo nos traz isso, no primeiro embate, a gente choca, né? A gente fica chocado com isso. Como? E não sou primeiro eu? Por que eu não cuidar de mim, né? Eu tenho que cuidar logo do outro. Mas aí diz, olha, a sublimidade, você quer ser, é igual aquela pergunta que fizeram para Jesus, quer ser perfeito, né? Vai tudo, vem tudo que tem e me segue, né? Ou seja, se eu não estou nesse estágio, eu não consigo ainda, paciência, tá? Paciência, eu vou continuar trabalhando, vou continuar ajudando, conforme as minhas forças, mas, Alberto, eu não consigo ainda, né, superar isso. Tranquilo, você está cada um no seu momento. Mas saiba que, para atingir a sublimidade da virtude, ela vai requerer sacrifício do interesse pessoal em proveito do próximo. E sem pensamento, sem aquela do negociar, vou fazer porque quando eu precisar ele vai fazer para mim. Não, aí não é do sacrifício, aí é troca, né? Então, a mais meritória é a que assenta na mais desinteressada caridade. Tá? Então, o interesse pessoal, ele é um bloqueio para nós. Tá? A ideia de que eu sou mais importante, né, traz embutido a questão do orgulho, a questão do egoísmo, da vaidade. Por isso que eles batem nisso. Sacrifício do interesse pessoal. Então, você fazer por fazer, sem interesse oculto. Por isso que eles chamam a desinteressada caridade. Que essa é muito complicada, gente. Já estudei bastante sobre caridade, mas quando eu penso que eu estou avançando, os autores começam a falar dela, eu digo, vixe, como eu estou longe dessa danada, dessa caridade desinteressada. Né? Mas, como a gente estava comentando com a Aparecida, a gente tem que continuar fazendo. Né? Fazendo por disciplina, vai chegar um momento que a gente vai, sem perceber isso, a gente vai estar superando esse nosso interesse pessoal, tá? E fazendo essa caridade desinteressada. Tá? Tranquilo? Alguém discorda? Alguém acha que já consegue aí esse interesse, esse sacrifício de interesse pessoal aí? Alberto, Alguém boa já está noite. nesse nível? Não, ainda não, Alberto.
Mas assim, a gente vê que não é algo tão distante, né? Que é possível, sim. Mas aí a gente tem que ter essa disposição, esse esforço constante na prática do bem, né? Não Sim, achar que é impossível, mas, porque a gente sabe que mas também a gente sabe que todas as virtudes ela nasce do amor, né? Então assim, a gente vai, como se diz, é uma conquista, né? Mas a gente tem que se esforçar. muito Eu acho que no esforço, nosso estágio muita evolutivo também é disciplina. difícil essa caridade desinteressada, porque a gente já parte de um princípio que a gente é devedor, né? A gente é pecador. Então, mesmo quando a gente vai ajudar, a gente já parte desse princípio da dívida, já de que a gente está abatendo um pouco da dívida. Então, já não é totalmente desinteressado. Exatamente isso, né? Exatamente isso. Esse é um ponto, né? Poxa, eu já devo tanto, já fiz tanta besteira que eu lembre, né? Horas que eu não devo de outras existências, né? Poxa, deixa eu estancar a sangria um pouquinho, já entra por aí. Então, tem sempre um interessezinho nosso, né, embutido. Né? Por isso que eu falo, para mim, essa caridade desinteressada, ela é complicada, gente. Né? Eu já participo da SUFA, eu participo de ações sociais, eu faço doações, né? Mas quando chega o sacrifício do interesse pessoal, aí o negócio pega, né? Aí pega, né? Olha, vai ter ação social, mas é no dia do meu aniversário. Não. É no dia de uma viagem planejada. Não, né? Não, aí não dá. Não. Vamos ter que mudar, eu não posso ir. Ou seja, o interesse pessoal ele é constante mesmo, né? E é difícil, mas a gente vai fazendo aos pouquinhos, né? O Bom, se egoísmo tem vai alguém que. debatendo. Desculpa aí Esse, que se tem esse alguém que já interesse pessoal, consegue, eu ainda não. esse Não interesse é, pai. pessoal aí, ele vem até atrelado com o nosso instinto de sobrevivência, né? A gente tem que pensar, né? Durante muito e muito tempo, o nosso cérebro foi se programando para pensar na gente também, nos nossos interesses, como uma forma de manutenção da própria vida, né? É um mecanismo de defesa, né? Então, muitas vezes vem esse gatilho também, assim, do interesse pessoal por conta disso, né? Então, é algo natural, né? É algo natural do nosso Sim, estágio evolutivo. A gente ainda está se livrando dos instintos, né? nós estamos muito arraigados, né? Isso é um instinto, né? Instinto de sobrevivência, né? No momento de calamidade, né? De escassez, né? Então, isso pesa. A gente viu isso na pandemia, né? No supermercado não tinha o álcool, né? Não tinha as máscaras. A pessoa ia lá e comprava tudo que tinha, né? Ou seja, primeiro eu, né? Está faltando isso, vai faltar, corre o risco de faltar água, aí o cara vai lá e compra as águas, tudo que tiver, né? Não pensa no outro. É um instinto, mas demonstra, né, a proximidade muito com a animalidade, né? Os instintos estão muito ligados à animalidade, né? E a gente tem que tentar superar isso com esse desinteresse pessoal, né? Para sacrificar o interesse pessoal. Pesado, pesado. Pronto, vamos para frente. Vamos para a próxima? Vamos lá. A pergunta é grande, mas a resposta é legal. Ó. Há pessoas que fazem o bem espontaneamente, sem que precise vencer quaisquer sentimentos que lhe sejam opostos. Então, nós já detectamos que tem pessoas que são bondosas naturalmente, né? Não passa por dificuldade para fazer o bem, para atender alguém, para conversar, para parar o que está fazendo, para ajudar, para orientar. Tem pessoas que fazem isso com a maior naturalidade, né? Terão tanto mérito quanto as que se veem na contingência de lutar contra a natureza que lhe é própria e a vencem. Ou seja, tem tanto mérito aquele que já faz espontaneamente, quanto aquele que está lutando para conseguir fazer isso. Tá? Tem o mesmo mérito.
o que faz espontaneamente, e aquele que está lutando com unhas e dentes para fazer aquilo, lutando contra o próprio interesse dele, a própria natureza dele, e para vencer e fazer o bem. Aí está colocando isso. Tem o mesmo mérito, gente, o que já faz, e aquele que está lutando para fazer. E aí? Olha como o professor Denizar sabe fazer pergunta. Um já faz naturalmente. O outro faz, mas com uma luta tremenda, uma dor para fazer aquilo, para se livrar, para ceder, para dar o seu tempo, a sua disponibilidade. Uma luta tremenda, mas ele está fazendo. Ô, Alberto, tem o mesmo mérito. A gente sabe, aquele que já faz espontâneo é porque ele já tem uma conquista, né? Então, ele já vivenciou o evangelho, já, como se diz, fez as suas transformações. Quer dizer, está ainda na batalha, mas com certeza ele está bem mais espiritualmente avançado. Por quê? Porque ele já teve essa conquista, né? Então, essa pessoa que tem mais dificuldade está iniciando, está começando esse despertar, está começando esse, como se diz, esse conflito, né? Que de vencer as suas imperfeições, de lutar mesmo. Mas assim, mas a gente sabe que o amparo é para todos. E quem tem mais mérito aí? A pergunta é essa: quem tem mais mérito? É o que já faz tranquilamente? O mérito não vai de encontro com seu avanço espiritual? Porque assim, não é que aquela pessoa, mas é porque foi uma conquista dela, né? A pessoa que está mais, que age espontaneamente, então é porque. É o mesmo mérito? É o mesmo salário, como diz Jesus? Jesus oferece a mesma coisa para todos. Como se diz, o salário que eu entendo, o salário que eu entendo não é a vida eterna, não é a felicidade que está na pátria espiritual, não é a sua paz de consciência. Então, assim, vem para todos. Agora, até a gente chegar lá, o esforço é individual. Aqui dá para a gente remeter à parábola dos trabalhadores da última hora, lembra? Que saiu logo cedo, contratou uns denários, um dinheiro, depois na terceira, na quarta, na quinta, na sétima, na nona, na última hora ele foi lá e chamou esse trabalhador. Na hora de pagar o salário dos que chegaram primeiro, e o que chegaram por último é o mesmo salário. É o mesmo salário. Porque as bênçãos não é a mesma para todos, o sol não é o mesmo para todos. Mesmo aquele já tendo trabalhado mais, né? É por isso que a gente não entende, às vezes. Poxa, o cara passou o dia trabalhando, está mais tempo trabalhando, e o salário é igual o que chega, trabalhou só uma hora. Né? Vamos lá, vamos ver a resposta, então, dos espíritos a essa pergunta. Quem é que tem mais mérito aí? O que já faz tranquilamente ou o que está se esforçando? Vamos ver a resposta. Diz, só não tem que lutar aqueles em quem já há progresso realizado. Né? É o que a Dina colocou de imediato. Olha, se essa pessoa já está fazendo bem, se já está atendendo, se já tem as virtudes de ser paciente, fraterno, sem esforço, é porque ele já fez um progresso. Ele já trabalhou essa dificuldade dele em algum momento. Né? Se não nessa existência, em outras existências, ele já aprendeu a muito esforço a agir dessa maneira. Né? Então, esses lutaram outrora e triunfaram. Né? Em outro momento, eles lutaram contra esse egoísmo, contra essa coisa do interesse pessoal e venceram. Por isso é que os bons sentimentos, nenhum esforço lhe custa. E suas ações lhe parecem simplíssimas. Né? Um Chico, uma Irmã Dulce, né? Uma Madre Teresa, né? Pessoas que simplesmente faziam.
né? Não tinha, aparentemente, era muito simples para ele. Quer dizer que eles nasceram daquele jeito, Deus fez-o assim? Não. Os Espíritos dizem, olha, eles já lutaram, eles já tiveram dificuldades, eles trabalharam bastante e venceram outrora, em outro momento. Por isso que é simples. O bem se lhe tornou um hábito. Aí que eu me apego. Eu não consigo ainda fazer a caridade, mas eu estou buscando o hábito de fazer boas ações, de tentar tratar bem as pessoas. Por quê? Porque tornando-se um hábito, né, vai ser mais fácil. Se eu tornar aquilo um hábito, de atender, a pessoa bater na minha porta, eu atender, ele está pedindo, se eu tiver, eu vou auxiliar, se não, eu vou pedir desculpa, mas vou trocar algumas palavras, vou oferecer uma água, né? Se eu faço isso um hábito, ao passar do tempo, aquilo fica tão fácil que eu vou fazer de imediato. Mas se eu fico lá, vejo que é alguém batendo na minha porta, e eu me excuso, eu me escondo, deixa ele bater, que ele vai perceber que não tem ninguém, né? Ou eu vou gritar lá de dentro, eu vou estar criando outro tipo de hábito, né? Não é um hábito saudável de me aproximar dos meus irmãos, tá? Então, mas vou estar criando outro hábito, que é de me esconder, tá? Por isso que ele diz, olha, o bem se tornou um hábito. Então, a gente tem que buscar fazer das nossas ações um hábito para o bem, tá? Então, devidas são as honras que se costuma tributar a velhos guerreiros que conquistaram os seus altos postos. Então, são velhos soldados da luta, são irmãos mais calejados, que já vivenciaram situações e que aprenderam. Por isso que ele diz, são velhos guerreiros, eles já batalharam. Nós que ainda não conseguimos fazer, nós somos soldados novos nas batalhas novas, por isso que a gente tem essa dificuldade. Ele continua, como ainda estáis longe das perfeições, tais exemplos vos espantam pelo contraste com que tendes à vista, e tanto mais os admirais, quanto mais raros são. Então, nós que não temos o hábito de fazer o bem, de tratar, de cuidar, de acolher, né, de conversar, de parar o que está fazendo para auxiliar, de despender seu tempo para visitar alguém, colocar o ouvido para ouvir alguém, mesmo que seja um bêbado ou uma pessoa que perturbado, né? Se a gente não tem esse hábito, né, quando a gente vê alguém fazendo isso é estranho, e a gente estranha, né? A gente estranha. Por quê? Porque não é nosso hábito, né? A gente até admira, poxa, fulano, como é que pode? Eu não consigo ainda. Então, a gente se espanta com isso, tá? Aí ele diz, mas ficais sabendo, porém, que nos mundos mais adiantados do que o vosso, que mundos são esses, né? Você está dizendo que tem um mundo mais adiantado do que a Terra, tá? Ou seja, que tem outros mundos mais adiantados, que a Terra não é o suprassumo. A Terra, segundo os espíritos, está numa segunda categoria de mundos, tá? Muito próximo da animalidade ainda. Tem mais 3 categorias para a gente subir para chegar ao espírito puro. Então, a gente olha, ficais sabendo, porém, que nos mundos mais adiantados do que o vosso, constitui a regra, o que entre vós representa a exceção. Então, lá a regra é ajudar, a regra é ser bondoso, a regra é fazer o bem, a regra é acolher, ou seja, lá é a regra. Para nós, hoje, é a exceção, né? Então, ele diz, ó, em todos os pontos deste mundo, esses mundos mais adiantados, o sentimento do bem é espontâneo, porque somente bons espíritos habitam. Aí, Alberto, então, nesses mundos mais avançados do que a Terra, né, quais são? Os mundos ditosos, né? Os mundos de regeneração, os mundos ditosos, os mundos celestiais. Então, ele vai dizer que nos mundos de regeneração, né, o bem já predomina, já é a tônica, né? O sentimento do bem é espontâneo, porque somente bons espíritos o habitam. Tá? Lá, uma só intenção maligna seria monstruosa exceção. Nos mundos, a partir do mundo de regeneração, um só ato ruim de machucar, de enganar, já seria uma monstruosa, né, exceção.
Isso quer dizer que a gente vai chegar a esses mundos? Vamos. Mas não é a Terra ainda. A Terra, quando a gente vê alguém fazer isso, é exceção. Tá? Então, ele diz, eis porque neles os homens são ditosos. O mesmo se dará na Terra. Eles fazem uma previsão. Na Terra vai acontecer isso. Vai se tornar um mundo de regeneração em que a gente não vai querer machucar, em que a gente vai querer fazer o bem, acolher, ouvir, tentar ajudar os nossos irmãos. Tá? Então, quando a humanidade se houver transformado, quando compreender e praticar a caridade na sua verdadeira acepção. Então, eles nos apresentam, nessa resposta, que há outros mundos. E nesses mundos, a prática do bem é a regra. Os moradores deste mundo só querem fazer o bem, só querem ajudar. Então, já são aqueles espíritos calejados, já fazem o bem espontaneamente, sem nenhum esforço. Tá? Tranquilo? Tudo tranquilo? Alguma pergunta? Tranquilo. Então, a diferença de fazer o bem, né, espontaneamente e com a luta está justamente na experiência. Né? Os mais experimentados fazem com mais facilidade. Vamos para a próxima, para a gente encerrar o nosso estudo hoje do Livro dos Espíritos. Ele pergunta, olha, tá bom, vamos botar de lado os defeitos e os vícios, né? Acerca dos quais ninguém se pode equivocar. Então, tirando os defeitos e os vícios, qual o sinal mais característico da imperfeição? Ou seja, a pessoa bebe, a pessoa usa mal, tem maus pendores, vício, rouba, tá, vamos tirar isso de lá. Qual é o sinal mais característico que indica que nós somos pessoas imperfeitas? Isso é para nós, tá? O que a gente pode dizer? Porque eu bebo. Aí, Alberto, essa daqui é o contrário da 893, que é qual a mais meritória de todas as virtudes, que é você fazer caridade sem interesse nenhum. Agora, aqui já é o contrário. A pior de todos os vícios é o interesse pessoal, porque a gente faz a caridade, a gente ajuda o próximo, a gente faz isso, entrega a cesta básica, ouve, faz isso, faz aquilo, mas o abençoado do interesse pessoal, a gente está grudado nele, até igual o Ed falou, talvez por uma questão de sobrevivência, porque a gente está em treinamento, nós estamos em treinamento aqui, igual quando uma pessoa entra, nós estamos no estágio para essa evolução. Então, eu vejo que eu estou estagiando ainda, com toda a minha dificuldade, porque é difícil. Mas, assim, não tão o difícil não é impossível, porque a partir do momento que você vai treinando, é igual você vai andar de bicicleta, você sobe, você cai, faz isso, faz aquilo, depois é tão automático, você cata a bicicleta e sai andando, aí você já entra no automático. E nós um dia vamos entrar no automático, mas ainda, o pior de todos ainda continua sendo o interesse pessoal. Né? Porque faz as coisas mais, primeiro eu, segundo eu, depois você, e tem gente que ainda está no primeiro eu, segundo eu e no terceiro eu. Nós já estamos no primeiro eu, segundo eu, no terceiro a gente já está ajudando. Então, acho que a gente melhorou um pouquinho. Isso, então não escapei, não. Então, e esse interesse a gente vê que nasce do egoísmo, né, Alberto? Do orgulho e do egoísmo. Sim, nós ainda estamos presos nesse orgulho e nesse egoísmo. Então, não escapa muita gente, não, desse negócio, gente. Vai, e escapa? Pois, eu estava pensando que estava tão bem. Oxe! Vamos lá. Eu não estou, não. Mas tem gente que acha que estava bem adiantado. Mas vamos ver o que ele diz aí. O sinal mais característico da imperfeição, o interesse pessoal. Muito bem, Aparecido. Ou seja, enquanto eu estiver olhando para mim, para o meu interesse, né, demonstra que eu sou um ser imperfeito. Tá?
Enquanto eu estiver querendo só para mim, né, o eu for prioridade, mostra que eu sou um espírito imperfeito. Né? Frequentemente, as qualidades morais são como um objeto de cobre, a douradura que não resiste à pedra de torque. Aí ele faz uma analogia, né? Aquele objeto metálico pintado, né? Aí quando você passa um objeto mais duro nele, né? Aí aparece o verdadeiro eu aparece, né? Pode um homem possuir qualidades reais que leva o mundo a considerar o homem de bem. Você olha lá, a pessoa faz caridade, faz doação, né? A pessoa participa de obras sociais, de trabalhos sociais, quase um santo, né? Aí quer saber qual se ele realmente é. Passa lá o dedo lá no interesse pessoal, tá? Mas essas qualidades, conquanto assinalem um progresso, já é progresso? Já está participando, já se esforça, já tem um pouquinho de disciplina. E olha, mas nem sempre suporta certas provas e, às vezes, basta que se fira a corda do interesse pessoal para que o fundo fique descoberto. O cara está indo bem, mas exige um pouquinho mais. Exige só mais. Vamos, fulano, agora você já doou, agora vamos participar da entrega? Vem cá, está precisando que você fique na frente, você entrega o café ali, entrega a sopa, né? Aquele irmão que está, às vezes, que não tomou banho há semanas, né? Que está embriagado, né? Justamente no horário em que vai ter o futebol, naquele momento em que vai ter o show que estava marcado, né? O jantar em família. Então, basta que se vire a corda do interesse pessoal para que o fundo fique descoberto. Ou seja, está no caminho, mas não está, a imperfeição está grande ainda. Então, o verdadeiro desinteresse é coisa ainda tão rara na Terra que, quando se panteia, todos o admiram como se for um fenômeno. Então, a grande maioria, nós estamos iludidos ou criando uma máscara de pessoas de bem, de pessoas caridosas, fraternas, né? Mas o interesse pessoal é que vai nos mostrar se realmente nós temos essa característica. Ao ponto de ele dizer que é coisa muito rara na Terra encontrar pessoas que o interesse pessoal não seja prevalente, né? E quando acontece, é um fenômeno, né? O apego às coisas materiais constitui sinal notório de inferioridade. Minha casa, minha roupa, meus objetos, meu telefone, meu carro, meu, né? Constitui sinal notório de inferioridade. Por quê? Quanto mais se aferra aos bens deste mundo, tanto menos compreende o homem o seu destino. E nós nos apegamos, gente. Minha casa, é meu automóvel, a minha roupa. Alberto. Meus livros. Oi? Meus livros. Meus livros, né? Minha joia, meus, começa a listar isso, aí ele não abana, não, gente. Os espíritos não abanam. O apego às coisas materiais constitui sinal notório de inferioridade. Porque quanto mais se aferra aos bens deste mundo, tanto menos compreende o homem o seu destino. Pelo desinteresse, ao contrário, demonstra que encara de um ponto mais elevado o futuro. Tá? Ele, tendo desinteresse, ele percebe que é importante usar os bens? Tá? É importante? Mas a gente não pode valorizar o ponto de tornar os bens materiais acima dos nossos irmãos de jornada. Né? E a gente esquece isso. Né? Essa coisa é só para a vida de santo, né? A gente mais joga logo essa. Não, eu não sou santo, né? Eu quero usar, eu preciso usar, eu estou aqui para usar, para ir para viajar, para sair, para ter, para usar, para meu. Né?
Ah, Alberto, isso é difícil. Não é fácil. É o ponto que ele diz, olha, quando acontece encontrar alguém desinteressado, é um fenômeno. A grande maioria, o estágio que o nosso mundo está, é de pessoas apegadas, é de pessoas que não têm esse desinteresse pessoal, que não fazemos realmente a caridade desinteressada. É a nossa realidade. Né? Isso é assustador? É para a gente ficar acabrunhado? Não. É para a gente refletir e buscar sempre superar um pouco mais. Usar o momento, o agora, para treinar. Não vou conseguir nessa existência. Mas se eu não treinar, se eu ficar escondido dentro da minha casa, se eu não botar um pouquinho de mim, eu não vou superar isso. Eu vou continuar guardando. A próxima encarnação eu vou chegar do mesmo jeito, praticamente. Então, por isso o treinamento. Por isso as casas de espírito oferecem essas oficinas de trabalho, para que a gente vá criando coragem, né? Para um dia, quiçá, conseguir superar esse interesse pessoal que ainda é muito forte em nós, gente. E aí? Alberto, Perguntas? Oi. Eu queria falar uma coisa que eu lembrei do Oscar Schmidt, de um depoimento que ele deu sobre treinamento, porque ele tinha apelido de mão santa, né, aquele jogador de basquete. Ele falou assim que ele nunca foi mão santa, que ele treinava muito, ele treinava 8 horas por dia, 12 horas, enquanto ele não conseguisse fazer 1000 cestas, ele não parava. Então, ele atingiu a perfeição por treinamento. Nós também atingiremos a perfeição por treinamento. Então, é o pouquinho que você faz aqui, é o pouquinho que você faz ali e outro que você faz acolá, é a junção de tudo isso e que você vai treinando, aos poucos você vai se despindo desse orgulho, desse poder, desse meu, até porque não temos nada é nosso, né? E assim a gente vai conseguir, por treinamento. E tem que ser um treinamento obsessivo, né? Não deu certo hoje, vou treinar amanhã. Escorregou, vamos de novo. E é assim que a gente vai chegar lá. Outro exemplo também, o óbolo da viúva. O que ela fez? Ela deu tudo que tinha. E nós damos tudo que temos? Não. Nós demos o tempo de sobra, a gente dá a ajuda que dá para a gente dar. Então, a gente está bem longinho mesmo disso daí. Mas vamos lembrar do exemplo lá né, que está bem próximo da gente, do Oscar, e vamos treinar. É no treinamento, é o treinamento do cérebro que você muda o pensamento, que você muda o seu linguajar, que você muda as suas atitudes. Tudo é treino. É substituir pensamento ruim por pensamento bom, e assim vamos lá. Tudo bem, Aparecido. Disse tudo que eu queria falar e não estava conseguindo. O esporte do espírito, né? Já vi essa expressão, é a busca de virtudes. O espírito está aqui para... O esporte dele é praticar as virtudes, né? Buscar essa perfeição, no exemplo de Oscar. E a gente, de tanto fazer, um dia a gente fica bom. Um dia a gente vai conseguir. Tranquilo, gente? Então, acho que tem muita matéria, muito assunto para a gente pensar, né? E a gente ficar nessas 3 perguntas, para a gente mudar de assunto agora. Alguém tem alguma colocação? Se não tiver, a gente vai mudar para o nosso próximo livro. Nós vamos para o livro Os Mensageiros. Os missionários. E aí? Fátima, desculpa. Boa noite. Não tem jeito, na hora eu consigo. Vamos lá. Foi muito Vamos bom. mudar para o livro Os Missionários da Luz. Foi tão bom que ainda está na cabeça ainda. Bom, vamos começar o capítulo 2, gente. Já vamos começar logo com um desafio, né? Vocês perceberam que o mediunidade, né? O André Luiz está descrevendo para nós, que foi numa reunião mediúnica, né? E os espíritos estudando a mediunidade
estudando como ocorre, de que forma. Não é porque a gente aí se torna um espírito ao desencarnar que a gente vai saber tudo, né? Os espíritos estudam, os espíritos fazem faculdades, os espíritos buscam aprimorar, né? Só que lá a busca dele, os estudos dele é prático, né? É observando, é analisando, participando, né? E como na medicina, como se fosse um preceptor, o instrutor leva o aluno para olhar a prática. Então, André Luiz foi observar e receber instruções sobre a mediunidade, né? Ele achava que o médium era a máquina. Era só chegar lá no médium, pegar o braço dele e começar a escrever. E então o Alexandre, né, que é o instrutor, ele vai nos dar uma visão diferente. Diz, olha, na reunião só tinha vários trabalhadores, só tinha um médium em condições de dar comunicação. Tinha 6 espíritos para se comunicar, mas tinha uma assembleia, a casa estava lotada de espíritos querendo se comunicar, mas só 6 tinham autorização. Então, preciso, para a comunicação, ter um médium, preciso ter um espírito que queira se comunicar, mas precisa também encontrar as condições. O médium e o espírito tenha que ter a mesma sintonia. Ou seja, se o espírito quer se comunicar e encontra um médium que não está na mesma sintonia, não vai ocorrer. E, além de tudo, tem a questão da autorização. Então, tinha 6 espíritos que estavam autorizados. Mas desses 6, só tinha um médium em condições. Então, só um espírito ia se comunicar. Os outros poderia ocorrer de esperar semanas, meses e até anos para conseguir se comunicar. Então, quando os nossos entes familiares que desencarnaram não vêm se comunicar, é porque não é simples. Tá? Não é simples, é bem complicado. E o André Luiz, né, nos mostra, através do capítulo 1, a dificuldade que é. Então, eles falam que os espíritos que vão trabalhar com os médios, né, os médios sérios, né, que querem trabalhar seriamente com espíritos sérios, têm o auxílio da espiritualidade. Se a espiritualidade, antes do médio chegar lá, eles já estão cuidando o dia todo, para que ele não se perturbe, para que ele não tenha nenhum dissabor que possa comprometer. Chegando na casa espírita, o médium é recepcionado e vários espíritos atuam no seu sistema biológico, principalmente no sistema nervoso, para que ele não tenha perda, para que o sistema nervoso não seja atingido pelo sistema gástrico, para que não haja soluço, não haja fome, vontade de ir no banheiro, tudo mais. Tudo isso é trabalhado pelos espíritos antes de começar. E ele descreve que quando o médium percebe a presença do espírito comunicante, né, o espírito comunicante vai lá no cérebro e pega as memórias. Pega o conteúdo, tem acesso ao conteúdo da caixa mental do médium, na qual ele vai se comunicar. Então, o espírito vai pegar o conteúdo mental do médium. Então, ele acessa essa caixa mental de memórias para ver o que o médium tem que possa ser trabalhado, bem como ele acessa o córtex motor. Ele vai lá e acessa o córtex motor, porque era uma psicografia mecânica. Então, ele vai lá no cérebro, no córtex motor. O córtex motor é que controla os movimentos do corpo, do braço, da perna, e ele toma conta da região, de tal forma que ele tem um poder completo sobre aquela mão. Então, mentalmente, ele vai mandar aquela mensagem e ele diz, olha, a mente do médium tem uma coloração, a mente do espírito tem outra coloração. Ele diz que as duas cores se aproximam e ocorre uma simbiose. Ou seja, a emanação mental do médium e a emanação mental do espírito, elas se juntam
para só então daí, com a autorização do médium, tá? Deixa bem claro, mesmo os espíritos agindo no córtex motor, mesmo os espíritos agindo na região pré-frontal para inibir o receio, o medo, o controle do cérebro que age sobre aquela novamente, o médium pode, a qualquer momento, tomar de volta aquilo. A qualquer momento. Um barulho, um grito, um medo, a equipe que está trabalhando, mudar o pensamento, o médium retoma o seu eu e acaba a mensagem. Tá? Então, ele destaca também que viu as glândulas do médium, né? Foi dado a ele uma amplificação de visão para André Luiz, que ele não tinha. Ele disse que a visão dele ficou maior do que a do raio-x. Então, ele conseguia ver as glândulas, né? As tireoide, paratireoide, suprarrenal, renal, gônadas, ou seja, todo o sistema glandular trabalhando como usina de força, brilhando. Ele disse que parecia uma vela gigante, o médium, né? E uma que chama bastante atenção é a epífise, né? A epífise é uma glândula endoendócrina, ou seja, ela fica dentro do sistema, ligada ao sistema nervoso, dentro da cabeça, tá? Da nossa cabeça, na região mais central possível, fica a epífise. Ela é muito pequena. A literatura fala tamanho de uma ervilha pequena, outros dizem que é tamanho de um grão de arroz cozido, muito pequenininho, que fica na região mais protegida e no meio do cérebro, na região bem localizada, na região muito irrigada. Tá? Ou seja, se ela está na região muito central, é porque ela deve ser importante. Né? Uma região muito protegida, em que há o contrabalanceamento de líquidos para que não haja, né, seja muito sacudida, ela é ligada quase que diretamente, o nervo óptico passa por ela, vai até ela, né? É muito irrigado, é uma região, é tão irrigada quanto os rins, ou seja, é a segunda região mais irrigada de sangue é a epífise, só perde para os rins. Os rins a gente sabe que tem a função, né? A função de filtrar o sangue. A epífise ela é muito irrigada. Ela é uma glândula neuroendócrina. Ela segrega substância diretamente dentro da corrente do sistema nervoso. Tá? Eu vou só trazer para vocês aqui um pouquinho algumas imagens que eu separei para vocês observarem exatamente o que eu estou falando aqui. Só um instante. Vamos fazer aqui. Isso aqui, pronto. Vê se essa imagem chega aí para vocês. A internet está um pouquinho lenta, mas vamos lá. Ó, a epífise, ela fica nessa região, e o André Luiz disse que ela estava brilhando, emanando luzes diferentes. Tá? Olha como ela é protegida, ó, na região, na altura dos olhos, ó. Se ela for direto dos olhos, tá? Ela fica bem central. Tá? Para cima tem a proteção da caixa craniana, do cérebro, dos córtex, e para baixo do encéfalo, né? Ou seja, do tronco encefálico. Ela fica bem no meio, ela é o tamanho de um grão de arroz cozido, muito pequeno, mas muito irrigado essa região. Tá? Bom, esse livro é de 1945. O prefácio de Emmanuel é de 13 de maio de 1945. O prefácio normalmente é feito depois do livro pronto. Tá? Então, quando André Luiz nos traz essas informações, tá? O que existia sobre a epífise é que era um órgão resquício da evolução. Ele tinha uma função
que controlava a questão da sexualidade, tá? Até a adolescência ali, da criança. Depois chegava a adolescência, ele deixaria de ter função. Era o que sabia da epífise. Ou, né, glândula pineal, a denominação atual. Epífise era a denominação antiga, da época que foi feito esse livro. Atualmente, ela é conhecida como glândula pineal. Tá? Pois bem, até a publicação desse livro era somente isso. Cuidava das questões hormonais da criança. Quando chegava a adolescência, ela não teria mais função, a epífise, ou a glândula pineal. Tá? Passado 1958, é que um americano ele isolou uma substância, um hormônio, a melatonina. Né? Ele isolou e se descobriu que era produzido na epífise. Mas ninguém tomou conhecimento sobre isso. Tá? Então, 9 anos depois que esse livro foi publicado, é que se isolou esse hormônio. E, a partir de então, começou toda uma pesquisa buscando entender isso, essa glândula, a glândula pineal. Foi descobrir que a melatonina ela tinha funções, né, bem definidas da questão de produção de hormônio, para a pessoa dormir à noite, era produzida à noite para dormir, né? De dia o cortisol, de noite a melatonina, e que produzia isso era a pineal. Hoje, atualmente, né, em 1918, um autor descreve que tinha cerca de 28 mil trabalhos científicos citando a glândula pineal. Se estuda muito atualmente a glândula pineal. Mas na época do livro, não. Tá? Então, hoje se sabe, né, biologicamente, define-se como glândula pineal uma estrutura fotoneuroendócrina, ou seja, ela é sensível à luz. Ela é neuro porque está na região encefálica e endócrina porque ela segrega suas substâncias diretamente na corrente sanguínea ou no sistema nervoso. Tá? Localizada no centro do encéfalo, é bem chamada de epífise, tal glândula é responsável por regular o ritmo circadiano, ou seja, dia e noite. Quando chega a noite, vem a melatonina, ela produz, tá? Quando o sol bate, ela regula o cortisol e diminui a produção de melatonina. Secretar melatonina, que é o hormônio com forte efeito sobre a ação gonadal, tá? Ou seja, sobre as gônadas, mas também possuindo efeito oncostático, geroprotetor e antioxidante. Então, Stiller e outros, em 2011, apresenta essas funções da glândula pineal. Efeito oncostático, ou seja, de paralisar os tumores cancerígenos. Ele tem a proteção a função, esses hormônios, na melatonina, ele também tem a questão de proteção e eliminação de antioxidantes que o nosso organismo gera. Tá? Assim, atuando também como importante imunoprotetor. Isso está lá em área, né, em 2003. São outros autores que descrevem que ele é um imunoprotetor, já sendo descrito em tratamento de doenças degenerativas como Alzheimer, por exemplo. Então, a melatonina, produzida pela glândula pineal, ela tem várias funções, não apenas somente nas gônadas, né? Mas ela tem a questão de regular o sono, né? E quando se regula o sono, se você dorme bem, produz melatonina, o organismo trabalha melhor, né? A questão da pressão diminui, pressão sanguínea, até a questão de absorção dos açúcares, né? Tudo isso produzido por essa glândula, a glândula pineal. Então, regula o sono, tá? Ciclos menstruais nas mulheres, tá? Então, é lunar, né? É questão lunar. Então, tem a ação dos astros, principalmente da Lua, né? Age sobre a pineal, tá? Ação antioxidante, as células do corpo, como também do sistema nervoso, tá? Então, devido ao seu alto grau de lipossolubilidade,
uma grande quantidade de melatonina se difunde na circulação à medida que é sintetizado. Então, essa produção de melatonina ela é hidro e lipossolúvel. Ou seja, esse hormônio que é produzido na pineal, ele tem facilidade de circular pelo organismo, porque ele vai tanto pela corrente sanguínea, como ele atravessa todas as células, porque ele é plasma tanto cada como de forma livre. Além disso, a melatonina é feito ou seja, as outras glândulas. Então, ela age nas tireoide, nas paratireoide, como também nas outras glândulas, vai da feminina, no masculino, ela age sobre as outras. É como se ela fosse um grande gestor das outras glândulas. Essa glândula pequenininha, central, ela age sobre as outras glândulas. Então, é a glândula das glândulas, ou seja, ela tem a coordenação sobre as outras glândulas. É também um antioxidante, neuroprotetor, modulador do sistema imunológico e oncostato, já que controla o desenvolvimento de tumores. Então, se você dorme bem, tá? Ou para dormir, para produzir melatonina, é necessidade a escuridão plena. Tá? É interessante para nós entender isso, que se você tiver com uma pequena luz, não produz melatonina de forma correta. Se tiver um LEDzinho ligado na TV, não produz a melatonina de forma correta. Então, ela só é produzida na escuridão total. Então, se você não dorme bem ou dorme poucas horas, há o risco da sua pressão arterial ter problema de pressão, ter problema de enxaqueca, ter vários problemas por a questão do distúrbio do sono. Então, ciclo circadiano, né, dia e noite. Então, quando desregula, problema de saúde, aumenta o risco de engordar, ter diabetes, problema no coração, falta de foco. Tudo isso ser produzido por causa da pineal. Se a gente não dorme, se é desregular o sono, se você trabalha em sistema de plantão, corre esses riscos, tá? De problemas de saúde. Até na diabetes, gente. Então, sintomas quando você está com sono desregulado, né? Cansaço diurno, insônia à noite, irritabilidade, imunidades baixas, por causa da falta ou das regulagens desse hormônio produzido pela pineal. A fisiologia, né? Destaca-se na produção e secreção de idolonaminas, sintetizada a partir do triptofano, na qual se destaca o N-acetil-5, palavras aqui, é mais para a gente entender que esse nome bonito aqui da química orgânica é a melatonina, tá? Então, é produzido na glândula pineal, por parte das células pineais. A síntese da melatonina começa com a captação do triptofano pelos pinealócitos, que são células que estão na pineal, tá? Por meio de um mecanismo de transporte ativo sob o controle adenérgico. Uma vez no pinealócito, o triptofano é transformado em serotonina. Olha que legal. Então, eles produzem a melatonina, tá? Mas também produzem a serotonina, né? Que foi por muito tempo conhecido como hormônio da felicidade, né? Ou seja, pessoas que têm baixa serotonina são tristes, muitas vezes têm distúrbios, né, do sono, né, tem depressão. Então, são produzidos lá também, na serotonina, né? Então, a serotonina, cuja concentração na pineal excede a de qualquer outro órgão do corpo, é transformada em N-acetilserotonina, e pela ação da aridalquina. Ou seja, tem vários outros
elementos que são produzidos na região dessa glândula, tá? As glândulas indolaminas, né, são grupos de neurotransmissores do tipo monoaminas, que contém um anel químico indol em sua estrutura molecular. Mas elas fazem parte do sistema nervoso e atuam na regulação de diversas funções vitais do organismo. Principais, né, esses hormônios indolaminas, serotonina e a melatonina, tá? Produzidas na glândula pineal, tá? Ou seja, na epífise antigamente. Tá? Então, exercício mediúnico, modalidade, papel dia e noite. Então, temos que dormir bem, dormir baixo, dormir, apagar a luz para a produção de melatonina, que vai auxiliar no todo o organismo, porque a substância produzida por ela vai para o organismo, para todas as células, gente. Tá? Então, esse aqui, tudo produzido na glândula pineal. Nós estamos apresentando isso, tá, como uma questão biológica, tá, só para que a gente tenha noção do que a gente vai falar agora, quando o André Luiz vai dar um destaque também na questão espiritual ou perispiritual, certo? Vamos lá, vamos voltar agora. Alguém tem alguma dúvida, alguma colocação? Não se assuste, não vai cair na prova, não. Mas é bom a gente saber que existe uma glândula, tá, muito importante, que ela controla as outras glândulas, que é a glândula pineal. E ela vai dar um destaque maior, porque em 1945, tá, sem que houvesse praticamente nenhum estudo da ciência, um médium que não tinha nem o primeiro grau completo vai dar destaque, vai dar fisiologia, vai dar a produção de elementos, ou seja, vai dar uma teoria complexa da atuação dessa glândula. Por isso que ela é tão importante e que deve ter sido um choque tremendo, né? Ao ponto da gente ler esse livro, né, e passar por cima. Isso aí é a invenção do autor, né? Epífise, né? Glândula pineal, né? E a gente lê ou faz a leitura e não aprofunda. E não vê a gama de conhecimento que foi disponibilizada ou que é disponibilizada, mesmo a título de algo novo para nós, quando nós não estávamos em condições de ter esse conhecimento. Então, nós vamos ver na fala de Alexandre que ele traz o conhecimento, mas ele não aprofunda, porque vai contra a lei divina. Não pode nos dar tudo mastigado. Ele vai dar a teoria e depois, assim, foi atrás, para ver realmente como essa glândula, a pineal, ela tem uma função de controladora das outras glândulas, mas que a época do livro era apenas um resquício evolutivo, né? Que, como ela, no final, ela calcificava, né? Ficava tipo um osso, achava que era por envelhecimento. Mas, na realidade, vai se detectar que ela minera a pineal, ela minera elementos químicos. Ou seja, ela retira dos alimentos e é levado para lá esses elementos. Elementos químicos, gente, que tem no chip dos celulares. Apatitas, né? Ou seja, vários elementos que estão na constituição dos chips celulares tem aqui, na epífise, nas areias da epífise. Ou seja, ela tem essa função e nós vamos ver por que ela tem esses elementos químicos, né? Que ela vai servir como se fosse uma antena, tá, parabólica para fazer a ligação dos outros, do mundo espiritual com o mundo material. Tá bom? Vamos lá, Fátima? Vamos começar? Vamos. Capítulo 2, a epífise. Enquanto o nosso companheiro se aproveitava da organização mediúnica,
Valia-me das forças magnéticas que o instrutor me fornecera para fixar a máxima atenção no médium. Quanto mais lhe notava as singularidades do cérebro, mais admirava a luz crescente que a epífise deixava perceber. A glândula minúscula transformara-se em núcleo radiante e em derredor seus raios formavam um lótus de pétalas sublimes. Examinei atentamente. Então, Ok. só um instante. Então, ele está dizendo, olha, eu não tinha, o André Luiz não tinha capacidade para ver o que ele estava vendo. Foi o instrutor que auxiliou ele, abriu a possibilidade dele ver as células, ver as glândulas todas, tá? Então, ele diz, olha, eu fixei no cérebro. Formava um lótus de pétalas brilhantes. Né? Aí vem aquela questão lá dos hindus, né? Coloca a alma como uma lótus, na lótus negras, né? Ou seja, uma flor cheia de pétalas, né? Aí ele fala, é como se fosse uma lótus, ou seja, uma flor cheia de pétalas sublimes, era a imagem que a glândula estava formando. Não é que a glândula pineal tem a forma de lótus. A energia que ela estava gerando criava como se fosse pétalas de rosas, né? Uma energia sublimes que estava tipo sobre camada sobre camada, tá? Só uma curiosidade, a epífise, ela é única, gente. Ela é única. Todo ser tem uma epífise diferente, tá? Nenhum epífise é igual a outra. As glândulas normalmente são impares, né? A epífise é uma glândula única. É outra característica interessante. Ela é uma glândula única, aquele grãozinho minúsculo, né? Você vai ver nas outras glândulas em pares. Ela não, é uma glândula só. Vamos, Fátima. Vamos. Examinei atentamente os demais encardados. Em todos eles, a glândula apresentava notas de luminosidades, mas em nenhum brilhava como no intermediário em serviço. Sobre o núcleo, semelhante agora à flor resplandecente, caíam luzes suaves de mais alto, reconhecendo que ali se encontrava em jogo vibrações delicadíssimas, imperceptíveis para mim. Estudar a função da epífise nos meus apagados serviços de médico terrestre. Segundo os orientadores clássicos, circunscreviam suas atribuições ao controle sexual no período infantil. Não passava de velador dos instintos até que as rodas da experiência sexual pudessem deslizar com regularidade pelos caminhos da vida humana. Depois, descrescia em força, relaxava-se, quase desaparecia para que as glândulas genitais se sucedessem no campo da energia plena. Minhas observações aqui. Ok. Só um instante. Então, vamos lá. Então, ele diz que no médio, a pineal estava emitindo luz muito radiante, como se fosse pétalas, tá? Pétalas de lótus. Ele faz essa comparação. Aí ele diz que vai olhar os outros, né? Ele estava com a visão aguçada, ele olhou nos outros trabalhadores. Diz, olha, todos eles, a pineal brilhava, tá? Tinha luminosidade. Mas nenhum igual àquele trabalhador em serviço. Tá? Nenhum estava em condições. Então, por isso que é fácil, gente, os espíritos identificar o médium que tem capacidade. Ele olha a pineal. A pineal desse trabalhador estava emitindo luz, ou seja, era um equipamento apropriado. Os outros tinham a luz bem fraquinha. Por quê? Porque a gente vai perceber que a pineal ela é a glândula que liga e que vai permitir a comunicação. É através dela. Tá? Então, o que ele diz? Olhou, estavam todos eles bem clarinhos, né? Com uma luminosidade fraca. Né? Aí ele diz que aí ele aprofunda do médium que estava dando a psicografia. Né? Ele diz que sobre aquela luz, né? Sobre aquele núcleo, né?
caía luzes suaves do mais alto. Ou seja, a epífise estava brilhando e sobre aquele brilho da epífise estava chegando vibrações do alto. Ou seja, estava caindo luz ou uma forma de energia que ele não sabia dizer o que era. Tá? Ele chama de jogo de vibrações delicadíssimo. Tá? Imperceptíveis para mim. Ou seja, ali ele não conseguia entender o que é aquilo. Ele sabia que estava brilhando e estava descendo uma outra luminosidade sobre aquele aparelho. Ele disse que não sabia o que era aquilo. Tá? Bom, aí ele lembra, olha, ele era médico, lembra que André Luiz foi médico quando encarnado, né, no Brasil? Então ele diz, olha, lá nos meus apagados serviços de médico terrestre, veja a sutileza e a humildade dele, né? Apagado serviço de médico. A gente sabe que ele foi um grande expoente, um grande pesquisador, né? Médico pesquisador, o professor Carlos Chagas, né? Pois bem, aí ele diz, olha, lá quando ele estudou, né? O que aconteceu? O que eles tinham de informação? Tá? Os orientadores clássicos, ou seja, os livros que estudavam a epífise, falavam o quê? Ó? Que o epífise tinha atribuição no controle sexual no período infantil. Ou seja, quando era criança, o homem na menino, no menino, né, ele controlava o desenvolvimento. Quando entrava na parte do adolescência, né, as próprias gônadas iam trabalhar sozinhas. Né? Ou seja, não passava de velador dos instintos. Tá? Na roda das experiências sexuais, para quando eles começam a trabalhar as gônadas, testículos, ovário começassem a trabalhar, a pineal deixava de ter função. Aí ele diz, olha, decrescia em força, relaxava e desaparecia para que as glândulas genitais sucedessem no campo da energia plena. Esse era o conhecimento de André Luiz, como médico. A pineal tinha essa função, até então descoberta de era um controlador sexual do período infantil. Depois, não tinha mais função. Ele ia regredir. Pois bem, vamos, Fábio. Minhas observações ali, entretanto, contrastavam com as definições dos círculos oficiais. Como o recurso de quem ignora é esperar pelo conhecimento alheio, aguardei Alexandre para elucidar-me fim do serviço ativo. Passado Só um alguns instante. minutos... Ok. Só um instante, Fábio. Então, ele diz o quê? Ele estava vendo algo que não batia com as informações que ele tinha, né? Ou seja, o que ele aprendeu não era o que ele estava vendo. Tá? Ou seja, ele tinha informação dos livros, da medicina, só que ele estava vendo outra coisa. Só que ele não sabia o que era aquilo, aquela luz, aquelas emanações descendo. Aí ele diz, olha, qual o recurso de quem ignora? Ou seja, eu não sei, vou esperar o quem? Quem sabe, né? Ou seja, eu não sei o que está acontecendo, vou esperar Alexandre para ele me explicar. Né? Ou seja, eu não sei, estou vendo diferente, vou perguntar. Vamos parar por aqui, Fátima? Está quase acabando, né? Vamos parar por aqui, que já tem muita informação, né? Uma paradinha aqui. Alguém tem alguma dúvida sobre a epífise, sobre a glândula pineal? Está muito pesado, muita informação de biologia. Gente, nós não vamos estudar biologia, tá? Mas é preciso que a gente entenda a biologia para poder entender a mediunidade. Porque a mediunidade vai passar por todo esse processo. Quando está havendo um processo de comunicação, os espíritos dizem que eles agem no nosso sistema nervoso central. Eles vão trabalhar no nosso nervoso central para que haja esse processo, que vão agir no cérebro, no córtex cerebral, vão agir no córtex frontal, vão utilizar as nossas memórias
para que a gente abra a nossa percepção, o nosso conhecimento, para entender que mediunidade precisa compreensão da biologia, para saber que por que não é simples, para que a gente possa valorizar também o processo mediúnico. Tá? E aqui nós vamos ter a ciência moderna, os conhecimentos da medicina, nos auxiliando a gente ter uma visão melhor, bem melhor do que estudar isso há 30, 40 anos atrás, né? E aí? Está muito difícil, muito complicado, a linguagem está muito... Eu queria o feedback de vocês aí. Aí que o corpo humano é uma máquina perfeita e nada que tem nele, né? Tudo tem um objetivo. Deus não fez nada para ficar atrofiado, de resquício de nada, igual era pensado antigamente, né? É maravilhoso conhecer. Exatamente. É a máquina mais perfeita que existe. Eu também estou gostando muito. Não sei você. Eu aconselho vocês a estudarem. Tem muito. Tem um negócio, um retorno aqui. Tem muito vídeo na internet, muita explicação sobre a pineal. Vale a pena, gente. Vale a pena estudarem, falando, tem muita palestra. Dê uma lida aqui, vocês vão ver que vai ficar bem mais fácil para a gente encontrar no próximo. Tranquilo? Estou muito calado hoje, gente. Só eu meio parecida mesmo. Vamos fazer a prece? Na próxima aula eu vou ficar quietinha para ver se o povo fala um pouco, porque eu acho que eu estou muito tagarela. Eu acho que até eu vou ficar quieto. Vamos ficar quietos para eles falarem. Então, que Jesus abençoe a todos. Tenha uma ótima semana. Que tenham paz, tranquilidade, né? Que a noite seja maravilhosa, que possamos continuar nos estudos, aprendendo cada vez mais, e que possamos um dia, com mais entendimento, auxiliar de forma mais eficaz. Boa noite, muito obrigado a todos vocês, e até o próximo encontro. Deus quiser. Boa noite.